Abra suas Bíblias comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. Ao você achar, dá uma glória bem forte. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. A gente vai ler até o versículo 38. Posso ouvir um amém? Vamos ler. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Só até aqui. Dá uma glória a Deus aí. Feche teus olhos, abaixe suas cabeças, por favor. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra poderosa. Nós precisamos de Ti, nós somos dependentes do Senhor. E tudo que queremos é ouvir a Tua voz, tudo que queremos é ser tocados por Ti, sermos ministrados pelo Senhor. Nós te damos total honra, total glória, e que nesse momento todo empecilho, tudo aquilo que venha querer atrapalhar o teu fluir nessa tua casa venha ser retirado, denunciado no mundo das trevas e venha bater retirada, porque por um caminho trágico 7 terá que sair, e nós decretamos céus e terra sendo um nesse momento. Haja com teu fogo, haja com tua glória, opera com teus sinais e com tuas maravilhas nesse momento, ó Deus. Faça aquilo que nenhum homem pode fazer, ó Deus, somente o teu Espírito Santo, Deus. Cumpra o teu propósito nessa terra, Pai. Nós te damos total liberdade, Pai. Essa casa é tua, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o cabeça dessa igreja. Nós somos o teu corpo, ó Deus. Estamos aqui reunidos para receber de Ti, sermos ministrados por Ti e recebermos códigos espirituais que só pode vir do alto, Pai. Chaves espirituais para que possamos acessar novos níveis espirituais em Ti e que possamos caminhar, Pai, de uma nova forma aqui na terra, porque nossa mente é a mente de Cristo. E Pai, em nome de Jesus, coloca conectado toda a mente agora cativa a Tua voz, cativa ao Teu som, e que toda distração, toda sonolência, toda perturbação que há lá fora seja denunciada e neutralizada agora, em nome de Jesus. Dá ordem aos Teus anjos nessa casa a respeito desse lugar, e que haja fogo, e que haja glória, e que haja unção, e que haja o Teu mover, Espírito Santo de Deus, sobre esse lugar, que haja o Teu mover, Espírito Santo de Deus, nesse lugar, porque tudo que nós desejamos é o Teu fluir, é a Tua glória, a Tua unção, porque mais uma vez nós estamos aqui para sermos tocados por Ti, ó Deus, mas
Nessas próximas 4 horas, eu quero estar ministrando algo da parte do Senhor para vocês sobre aquilo que nós vemos muitas vezes na Bíblia e que nós muitas vezes perguntamos: o que aconteceu com essa mulher, com esse homem? Por que esse ou essa está diferenciada, está sendo citada na Bíblia, ou está sendo agraciada ou favorecida pelo Senhor de uma forma diferente? E muitas vezes nós olhamos e, ao comparar com a nossa vida pessoal, natural, pode acontecer algum desconecto, porque você pode olhar para alguma situação que não está tão conectada com a tua, e você olhar e falar assim: cara, por que a vida não está tão conectada como dessa como desse homem, como dessa mulher? E muitas vezes pode vir uma frustração, pode vir uma tentativa ou um ataque do inferno sobre tua mente, dizendo: ei, você não foi escolhido, você não foi separado, você não foi colocado para ser chamado como abençoado ou abençoado. Mas eu tenho certeza que aqui todos entenderam, todos sabem que são abençoados por Deus. E essa mulher aqui, ela é uma abençoada por Deus, Maria. E nós vemos, durante muitos séculos, ela até sendo canonizada diante da igreja, sendo chamada até de imaculada, sendo chamada de santa. E o que nós vemos com isso? Nós vemos que uma mulher tentou achar o acesso dizendo assim: eu quero ser como o Senhor é. E por isso que ela se diferenciou numa geração, por isso que muitos erroneamente colocaram ela em posto acima de Deus, acima de Jesus. Mas eu quero dizer algo para você, para abrir sua mente. Maria foi uma mulher feita de carne e osso, assim como eu e você. Ela não tinha nada de diferente de mim e você. Ela só queria mais e mais de Deus. E agora eu te pergunto: quem quer mais e mais de Deus aqui? E é claro, é uma mulher que para mim é uma referência espiritual. É uma mulher que eu quero seguir os passos, como ela fez, assim como o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e ela é uma imitadora de Cristo. Mas não para adorar, nem para adorar nenhum homem que tem na Bíblia Sagrada, nem Davi. A gente foi lá em Jerusalém, tivemos a oportunidade de visitar a tumba de Davi, que é um local turístico em Jerusalém. E quando a gente chegou lá, as pessoas ficam se dobrando, se ajoelhando diante da tumba de Davi, orando, parecendo que um homem que houve na terra, que o Pai, que Deus chamou de homem segundo o coração de Deus, vai interceder por nós. Eu falei: não vai. Desculpa eu te frustrar esse ponto, mas não vai. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que só há um mediador entre homens e Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. E Jesus, lá em João capítulo 14, 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele termina a frase, além de dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, ele termina a frase dizendo que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por ele. Então, olha o mundo lá passando: ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Vocês estão aqui? Jesus é o único acesso ao Pai. Vou repetir: Jesus é o único acesso ao Pai. Como você quer ter acesso ao Pai? Por meio de Jesus. E olha que interessante, essa mulher, ela é uma adoradora de Deus, uma serva de Deus Altíssimo, e ela não conhecia o Messias ainda não tinha sido enviado ao mundo. Jesus Cristo, o ungido, não tinha sido enviado ao mundo. E ela adorava somente a Deus, aleluia por isso. Mas só que ela tem uma oportunidade de ser geradora de Jesus na terra.
Você pode dar uma glória? Eu pergunto para você, quem serão os próximos geradores de Jesus aqui na terra? Porque gerar Jesus, você não precisa mais agora estar grávido e conceber um filho da parte do Espírito Santo de Deus, como ela vive e recebeu ali, ficou grávida assim, sem contato com nenhum, e recebendo o próprio Espírito Santo de Deus na semente para gerar uma criança aqui na terra. Você não precisa disso, por quê? Porque você e eu somos templos do Espírito Santo de Deus. Eu e você podemos gerar e sermos geradores de Jesus nessa geração. E para ser gerador de Jesus nessa geração, você tem que estar grávido dele. Mulheres que já foram grávidas, estão grávidas, ou já foram, já tiveram grávidas, e homens também, muitas vezes os homens ficam grávidos junto com as mulheres. Alguém já ficou assim, algum homem já ficou grávido junto com a mulher, tipo, passou mal, enjoado? Anderson, Marquinhos, meu Deus. Eu não tive esse negócio não, né? Às vezes ela pediu para comprar alguma coisa, eu falei, não, peraí, rapidinho. Teve um dia que ela pediu para comprar um bolo de aipim numa lanchonete aqui próximo. Aí, o cara estava tão cansado aquele dia. Eu lembrei, eu peguei num lugar, fizeram um bolo de aipim para mim, ele falou, não, pai, foi pão, né? Foi um pão doce de aipim, foi um pão doce, fizeram para mim nesse local que eu preguei. Aí falou, não, leva para casa, para tomar o café da manhã e tal. Aí fizeram uma marmita lá para mim. Aí eu trouxe para casa. Aí o Espírito Santo de Deus me tocou nessa hora, falou, tem um negócio lá. Aí eu já levantei, já fui lá, já peguei o negócio para ela, raspei lá o fundo da panela, porque amor, tá com gostinho de aipim, gostoso. Aí ela comeu com raiva. E estava com fome, ela comeu e falei, pô, mamãe, a gente resolve esse negócio. Aí no outro dia eu amanheci com terçol. Eu falei, está repreendido, maldição sem causa não prosperará. Mas eu vejo, cara, que as grávidas, os grávidos, eles estão ali com a expectativa que algo está sendo, que algo vai nascer, que algo vai ser colocado para fora, algo vai ser colocado nesse mundo. E essa é a mesma expectativa de toda uma geração. Em Romanos 8 fala que a criação, olha só essa frase, a criação, a humanidade, os homens, as mulheres de Deus, as mulheres, toda a humanidade dessa geração, ela aguarda. Ou seja, uma grávida, ela anseia, está esperando por algo. E o que é esse algo? Alguém sabe? Manifestação de quem? Manifestação de quem? Tem filhos de Deus aqui? Meia dúzia, tem filhos de Deus aqui? Pelos filhos de Deus. Então a criação não está aguardando a manifestação de Jesus. A criação está aguardando aqueles que geraram e serão geradores de Jesus Cristo nessa geração. E eu te pergunto, aonde estão aqueles que vão gerar Jesus nessa próxima geração? Pastor, eu desejo. Então você já é um favorecido. Fica comigo. Ser favorecido. Em Lucas 1, versículo 28, diz assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Você pode dar uma? Quando o anjo ele entra na casa de Maria, ele entrega esse recado: ele alegra-te, o Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida.
Chegando a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas não para Deus, eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, olha o que ele fala, o apóstolo Pedro fala à igreja, assim como vocês, pedras que vivem, são edificadas, são edificadas, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. O que ele fala aqui? Ele está dizendo, ofereça sacrifício, a tua vida seja um sacrifício vivo no altar de Deus, para que a glória de Jesus seja manifesta. Em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, para que você entenda que você é favorecido de Deus, repita comigo assim, eu sou favorecido. Olha para o mundo lá, você nada pessoal, eu sou favorecido. 1 Pedro 2, versículo 9 em diante diz, vocês porém, são geração eleita. Vocês porém, são sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, propriedade exclusiva de Deus. Aí ele fala aqui a chave dos geradores do favor de Deus, dos favores da presença do Pai, daquilo que você vai viver aqui na terra, do teu propósito aqui na terra. Pastor, qual é o propósito aqui na terra? É esse aqui, ó. A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o papel, você gerar Jesus através da tua vida. Onde você chegar, Jesus se manifesta. Você está dando glória? Eu vou contar uma história, mas não dá tempo não. Aonde você chegar, querido, você não precisa levar um crachá para falar quem você é. Falando espiritualmente falando. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você chega em qualquer lugar, as pessoas vão ter que notar que você é um homem e mulher de Deus pelas suas atitudes. E não pelo aquilo que você fala. Estão aqui? As pessoas vão ter que olhar o que você está proclamando é a virtude do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar e falar assim, cara, o que ele gera aqui, mano, é algo diferente, é o próprio Jesus, é a presença de Jesus aqui na terra. Isso é possível? Sim ou não? Sim. Quando eu falei, perguntei que o pessoal foi tocar, que foi ministrar, foi batizado aqui, foi resgatado aqui nessa igreja, foi restaurado no casamento. Quando eu fiz todas essas perguntas, eu entendi o seguinte. Eu entendi, a pastora entendeu, e nós somente nos entregamos para a obra do Pai. Quem está aqui? Repita bem alto assim comigo, levanta a mão bem alto. E repita assim comigo. Eu fui chamado para anunciar a glória de Deus aqui nessa terra. E quando a gente começou aqui, eu e o pastor, porque nós entendemos que o que precisava ser gerado era Jesus. E por isso que hoje vocês estão aqui. Por isso que a igreja está aí. Mas tem a ver comigo, com a pastora? Nós somos os grandes engenheiros, arquitetos para construir uma igreja? Não. Mas nós decidimos gerar Jesus nessa geração. E aí começa a gerar. E aí Deus começa a fazer as coisas. Aí vidas são tocadas, vidas são ministradas, testemunhos que eu escuto toda semana, o pastor escuta testemunhos toda semana. Aí começa a se gerar Jesus no nosso interior. A Bíblia fala que fluirão rios de águas vivas do interior. Aí começa a vir livros. Aí a gente começa a escrever. Aí começa a sair, está vindo outros livros aí. Quem pode dar um amém? Por quê? Porque decidimos e entendemos que nós fomos separados por Ele e precisamos anunciar essa virtude. Anunciar Jesus à próxima geração.
Vocês estão aqui? E anunciar Jesus e dizer: Jesus, esse que me tirou das trevas, ele vive e reina. As pessoas estão nas trevas e precisam às vezes de uma palavra tua, precisam de uma ministração ou um testemunho teu. Você precisa às vezes saber pregar ou querer o microfone para pregar de Jesus. Não, o teu testemunho será uma grande revelação. Fala onde Jesus te tirou, fala o que ele está fazendo com você, fala da experiência que você tem com ele. Isso é anunciar a luz. E na continuação, no versículo 10 diz assim: antes vocês nem eram povo. Olha para o mundo lá e fala assim: eu não sei o que você era, né? Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Isso já é um negócio, já é para dar um glória bem forte. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. O que significa isso? Ser favorecido. Assim como Maria, você é favorecido. Às vezes olha, eu sou marido, eu sou favorecido. Não, querido, você é favorecido. Olha aí, nós não merecíamos a misericórdia, ou não tinha sido alcançada a misericórdia, mas Ele nos alcançou. Já parou para pensar? Se você fosse Deus, você não ia passar a mão na tua cabeça? Se você fosse Deus, você coloca no pé de Deus, no alto, subindo o trono, olha para a terra e olha para você mesmo, o tempo inteiro. Se eu fosse Deus, você teria misericórdia de botar você sentado na cadeira, recebendo de Deus, tendo acesso às coisas espirituais, acesso às coisas eternas. Seja sincero. Toda vez que eu estou na presença do Pai, muitas e muitas vezes eu sou levado a um quebrantamento simplesmente por isso. Para eu saber que a misericórdia dele me alcançou. Quem está entendendo isso? Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, e eu sei de onde ele me tirou. Você sabe de onde Deus tirou? Você sabe o que Deus fez por você? Então isso é um grande motivo para você ser chamado como favorecido ou favorecida de Deus. Você pode levantar a mão mais uma vez e falar assim: eu sou. Não, bem alto. Eu sou. Eu sou favorecido de Deus. Aplauda bem forte. Somos favorecidos. Uma outra característica de ser favorecido é você saber que você é abençoado. Tem abençoados aí? Em Lucas, capítulo 1, versículo 28, na NTLH, abre aí comigo. Olha essa versão que interessante. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Você pode falar? Já viu quantas vezes ou você já ouviu falar, ou quantas vezes já falaram para você: e aí abençoado, e aí abençoado? Já ouviu isso? Isso já é um dialeto crentez, tá? É um dialeto de parada de leite de igreja, né? A gente já sabe já que a galera da igreja fala abençoado, fala abençoada. A gente já sabe já que essa pessoa é da igreja, ou está espiado e está querendo mostrar que está da igreja. Quem já sabe já os códigos, já libera. E o que acontece com isso? Quando alguém declara para você abençoado, você tem que receber também. Eu sei. Obrigado, Senhor. Mas Deus usando alguém para falar com você. Você é abençoado. Estão aqui? Antigamente tinha muito também. Hoje nessa geração já é um pouco mais difícil, mas antigamente, eu até hoje faço isso com meus pais.
os filhos pediam bênção aos pais. Quem lembra dessa época? Bênção, pai. Bênção, mãe. O que significava aquilo? Era tipo assim, uma autoridade sobre a sua vida declarar e determinar a bênção de Deus sobre você, dizendo aí, você é abençoado, você está abençoado. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que às vezes a gente acha que nós não somos abençoados. Porque fulano casou primeiro do que eu, porque a bênção da outra chegou primeiro do que eu, porque fulano conseguiu um trabalho primeiro do que eu, porque a promoção o outro conseguiu primeiro do que eu estou aqui passando na peleira, isso, aquilo, tantos favores de Deus sobre outras vidas, você começa a achar, e o diabo começa a falar para você que você não é abençoado, mas só que você está respirando o ar da vida, querido, você já é mais que abençoado por Deus. Só que ele te dá fôlego de vida, de você estar aqui conversando conosco, você já tem o fôlego de Deus, a minha vida de Deus, já é abençoado ou abençoada por Ele. Aonde você chegar, querido, você tem que decretar: eu sou abençoado. E ponto. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Pastor, como que é isso? O que é isso? Isso se chama a diferença no mundo vou falar assim, nos mundos de negócios, a diferença de preço e valor. Sabe a diferença de preço e valor? Conhece? Preço é algo que você coloca, um número que você coloca para o seu serviço, para a sua mercadoria, seja lá o que for. E aí você estipula aquele preço baseado no custo, baseado na operação, baseado no custo, e você coloca o lucro e está ali o teu preço. Beleza. E valor, pastor? O que é valor? Valor que é independente do preço, as pessoas vão te procurar porque você é diferenciado. Estão aqui? Agora eu te pergunto, qual é o seu valor? Porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. No mundo do mercado, no mundo empresarial, pessoas que são atraídas por preço, elas não fidelizam naquela empresa. Elas só estão ali pela empresa, mais nada. Agora, pessoas que consomem pelo valor, já era. Quem gosta de terreiro rochedo? É o preço ou o valor que você compra? Valor. Você olha o preço e fala assim: caraca, está acima ou está abaixo? Não sei que vale a pena. Você vai lá e paga. Estão aqui? Isso é valor. Isso vale tudo na sua vida, nos business. Mas certos pais a gente vai abrir mais forte nisso. Mas voltando para a palavra, qual o seu valor espiritual? Qual o seu valor? Será que você colocou um preço? Se colocou um preço, você não entendeu nada da Bíblia. Porque a Bíblia fala que o preço já foi pago. Aleluia. O preço já foi pago. Ou seja, Jesus já pagou o preço por você. Aquilo que não tinha nenhum valor, agora já tem valor, porque o preço já foi pago. O sangue do Cordeiro foi derramado por amor a você. Quem merecia aquela cruz, quem merecia aquelas chicotadas, quem merecia aquela coroa de espinho, quem merecia ser crucificado pelos seus pecados, pelas suas transgressões, era nós, e não ele. Ele está aqui. E qual é o valor disso? O valor é imensurável. Em 1 João 4 fala que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quem amou Deus primeiro aqui? Ninguém. Foi Ele que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e Ele viu que eu e você somos abençoados. E Ele falou assim: cara, essa mulher, esse homem é abençoado por mim. E o Pai que me abençoou já te abençoou. Você crê nisso? Então olha para o céu e fala assim: eu tenho valor. Eu confio. Se você é filho, dá uma glória para Jesus.
você é abençoado, você entra num novo nível, que você entende que é uma honra servir a Deus. Porque também posso comigo, é uma honra servir a Deus. Dá uma glória. Em Lucas, capítulo 1, versículo 28, eu quero ler na versão VFL. Tem aí? Iniciais VFL. Que eu quero falar sobre essa honra de você estar servindo a Deus. No mesmo versículo, várias traduções. Eu queria trazer uma dessas conotações, porque quando ele fala ali favorecido, tem na tradução, no original, no grego, você vai ver várias traduções que poderiam ser para esse favorecido. E dentro delas, nós vemos favorecido, abençoado. Nós vemos essa outra aqui que eu vou ler para vocês. Tem aí no telão? Não achou? V de vaca, F de faca e L de lápis? Não? Nem no Google? Não tem? Ah, tá. Bota no Google, bebê. Para algumas coisas só o Google, vai. Para as outras, jejum e oração. A palavra de Deus diz assim: Gabriel disse: salvação, Maria, você recebeu uma grande honra. O Senhor está com você. Ele chega para Maria, o anjo, nessa tradução, ele fala assim: ei, Maria, você recebeu uma grande honra de estar carregando e portando Jesus no teu interior. E por que a Bíblia fala também que no nosso interior fluirão rios de águas vivas? Porque dentro do interior do teu habita Jesus. Habita Jesus Cristo. Por incrível que pareça, você vai falar assim: cara, que loucura é essa? Essa é a loucura do Pai. Eu chamo de doiduras do Pai. Essa é uma doidura que eu não consigo entender até hoje. Como nós, falhos e pecadores, conseguimos ser templo, casa, morada do Espírito Santo de Deus? Você pode mal? O que quer dizer com isso? Quando o anjo chega e fala assim: ei, Maria, você recebeu uma grande honra. O que ele está dizendo ali para ela? Maria, você é, além de favorecida, além de abençoada, você é uma grande serva de Deus que agora, a partir de agora, você tem a honra de servir a Deus através da sua vida. E eu falo para todos vocês: é uma honra servir Jesus. Por mais que tenha muitos espinhos, que tenha uma crucificação no final, por mais que vão te apedrejar, por mais que você vai sangrar no meio do processo, por mais que o caminho seja estreito, por mais que coisas que você não queria passar, você venha passar, é uma grande honra servir ao Senhor Jesus. E se você se considera um honrado por Deus por servir a Ele, também glorifica a Ele, dá um glória a Deus aí, porque é uma grande honra. É uma grande honra servir a Ele. É uma grande honra estar servindo ao lado dEle, de ser útil para alguma coisa no reino. Eu me sentia super honrado de somente poder estar limpando a cadeira do Pai. Simplesmente por isso que eu sabia que um dia, há um tempo atrás, Ele mesmo limpou a minha vida. E essa é uma grande honra, igreja. Nós temos a oportunidade de servir a Ele. Nós temos a oportunidade de ministrar a Ele para outras vidas. E muitas vezes nós perdemos isso. Muitas vezes nós deixamos isso passar de lado. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, querido, tem um propósito para glorificar o nome dEle. Estão aqui? É uma honra servir Jesus. Levante sua mão bem alto para você: é uma honra servir a você, Jesus. Olha para o alto, dá um beijinho para Ele aí. Fala: é uma honra servir. Aplauda Jesus mais forte. E para concluir, louvor pode subir.
Quem vai ser igual a Maria? Vou perguntar de novo. Quem vai ser igual a Maria? Porque adorar ela, botar estátua na tua casa, isso aí não quer dizer nada. O que quer dizer é o seguinte: quem vai dar passos igual a Maria deu? Como eu vou fazer isso, pastor? Como farei isso? Abra comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Na NA, diz assim: NA. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então a mulher foi embora. Aleluia. A mesma frase, uma frase muito parecida, eu lembro, como um profeta, um grande homem de Deus, um homem como eu e você, chamado Isaías. Ele tem um encontro com Deus. Ele fala assim: meu Deus, os meus olhos viram o Senhor. E quando ele fala dos olhos ele viram o Senhor, ele fala assim: cara, agora já era. Os meus olhos viram o Senhor. Aí ele começa a olhar para Deus e começa a falar assim: cara, eu habito no povo de lábios impuros, e o meu lábio também é impuro, para meus olhos viram o Rei. E ele fala: cara, agora minha vida foi transformada. Eu sei agora que eu sou favorecido por ver isso. Eu sei agora que sou abençoado por estar vivendo isso. E ele fala: agora vai ser uma honra de serviço. E ele bate no peito e fala: ei, agora é uma honra de serviço, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele declara: Deus fala para uma pessoa entender que ela é favorecida, que ela é abençoada. Ela quer ter a honra de servir o Senhor. Ela levanta as mãos para o céu e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E essa mulher Maria, ela tem a mesma coisa. Ela tem um plano com o Pai. Ela recebe o anjo do Pai. Daí o mistério. Ela entende o favor de Deus. Ela sente a oração abençoada. Mas agora é a resposta dela para Deus, não é de Deus. Porque você é abençoado sim. Você é favorecido sim. Mas agora depende de você querer ter a honra de servir a Ele ou não. Agora é seu papel, não é mais dizer: se o anjo me pegou na mão de levar, se o anjo fizer isso, se isso, aquilo, nada disso vai acontecer. Depois de agora vai você. E o que acontece aqui, Maria diz, ela fala assim: aconteça comigo conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Mas ela poderia falar: ei, Deus, não dá para mim, não vou assim, não quero. Eu já sei que não é essa história. Eu não vejo Jesus sofrendo e eu vou morrer junto com ele. Eu vou sofrer, pessoas vão para ele, pessoas vão caluniar, pessoas vão rir para ele. Ei, Jesus, eu não estou sofrendo, eu não quero. E Deus foi falar para ela: amém, Maria, obrigado. Deus é contigo. Embora. E passar a missão para outra. Mas ela não fosse essa missão é minha. Essa missão é minha. E nós temos a oportunidade de dizer isso para Deus: